Olá, aluno, seja bem-vindo. Eu sou a professora Heloísa Bezerra e vou trabalhar com você a disciplina Fundamentos de Geografia para Ciências Humanas. Como é o nosso primeiro contato, a nossa primeira aula, gostaria de me apresentar para que você me conheça um pouco melhor. Eu possuo graduação em Geografia, licenciatura em Geografia e também em Pedagogia. Tenho especialização em ensino de geografia e também mestrado em geografia. Também tenho experiência na educação básica, nas séries finais do ensino fundamental e também no ensino médio. Já trabalhei na rede particular, atualmente atuo na rede pública de ensino, na rede estadual, então com as séries finais aí do ensino fundamental e também do ensino médio. Só para que você me conheça aí, já que é a nossa primeira conversa, o nosso primeiro contato. Gostaria de aproveitar também para a gente conversar sobre a nossa disciplina, né? O que você espera dessa disciplina, fundamentos, né, de geografia para ciências humanas, o que será que a gente vai aprender, o que a gente vai refletir nessa disciplina. Nós vamos trabalhar então com os conceitos básicos da geografia, os conceitos fundamentais, vamos conhecer qual é o objeto de estudo da geografia. Tenho certeza que você, né, ou as pessoas, né, do seu entorno têm aquela ideia, né, podem ter ainda aquela ideia de que a geografia é a disciplina ou a ciência que foca na memorização de dados e informações. Muito comum, né, quando uma pessoa está fazendo geografia ou até mesmo lá na educação, né, fundamental, no ensino médio, a pessoa falar que está tendo aula de geografia e questionar qual é a capital de determinado país, de determinado estado, né? É uma piadinha de muito mau gosto, né? Mas que a gente acaba recebendo. De certa forma, não é uma piada, né? As pessoas realmente acreditam que é isso que a geografia estuda. E por que será que elas têm essa ideia, né? Porque em algum momento realmente da história, da geografia, da trajetória, ela era uma ciência, uma disciplina que focava na memorização, na famosa decoreba. Mas hoje, né, a geografia está muito diferente, ela passou por diversas transformações em sua trajetória e aí ela tem, né, como seu principal objetivo, o foco aí, o seu objeto de estudo, é compreender o espaço geográfico, a relação do ser humano com esse espaço que é constantemente transformado, que nós vamos compreender, analisar certinho aí este conceito, além de outros conceitos estruturantes, de outros conceitos aí que a gente chama de categorias de análise da geografia. Também vamos pensar aí, né, nessa relação do ser humano com esse espaço, que inclusive, né, é um dos temas que nós vamos abordar na aula de hoje. E eu espero, né, que ao longo dessa disciplina eu possa contribuir não apenas com o seu desenvolvimento acadêmico, mas também, né, com o seu desenvolvimento profissional e também pessoal. Então vamos lá para o quadro para observarmos então o resumo da nossa aula de hoje. Então, unidade de ensino 1, competência dessa unidade, nós vamos então, né, pretendemos compreender as relações entre o homem e o meio físico. Já adianto aqui que quando a gente pensa, né, nessa questão de meio, né, a gente pensa geralmente só na natureza, né, só nas questões físicas, né, e o homem, o ser humano, ele faz parte também desse meio ambiente, né, que é como nós costumamos ouvir ou costumamos falar. Continuando o nosso slide. Então, resumo da aula, compreender como o uso do meio impacta nas transformações das paisagens e também do espaço geográfico. Paisagem também já adianto que é um dos conceitos que nós vamos aí compreender ao longo da aula. Palavras-chave: espaço geográfico, localização espacial, recursos naturais, paisagem, lugar, território, região, e o título da nossa teleaula é O Conhecimento Geográfico. Partindo aqui então para a nossa contextualização dessa teleaula. Nós vamos pensar então, né, qual é a relação entre o ser humano e o meio físico, né? Vamos observar essa dependência do ser humano pelos recursos, por esse espaço. Também vamos pensar aí então sobre a relação da geografia com outras ciências, né? Será que ela sempre foi uma ciência independente ou será que em alguma parte da sua trajetória ela teve aí, né, uma relação com outras áreas, com outras ciências? Também vamos conhecer aí, então as categorias de análise da geografia,
que são, né, o lugar, o espaço, a paisagem, a região e o território. Vamos conhecer detalhadamente cada uma dessas categorias. E também vamos refletir aí como a DIT, né, a Divisão Internacional do Trabalho, atua, né, para que ocorram contradições no espaço geográfico. Então, de uma forma aí geral, são esses, né, os conteúdos, os conceitos que nós vamos abordar na aula de hoje. Qual será a relação do ser humano com o meio físico? Né? Será que a gente tem uma dependência desse meio? Será que esse meio também tem essa dependência, né, do ser humano para existir? Primeiramente, nós temos que saber o que é o meio físico. Acompanhe comigo. Então, o meio físico, né? O meio físico, ele sempre apresentou condições para a sobrevivência do ser humano. Então, o meio físico é aquele, né, que nós temos à nossa disposição os diversos recursos naturais. O que a gente vai ter aqui, né? A gente vai ter a água, a gente vai ter o solo, a gente vai ter os gases, né? Então, o meio físico, né, ele fornece diversos elementos, diversos recursos que são extremamente necessários à sobrevivência do ser humano, que a gente não consegue produzir para utilizar, né, para desenvolver as nossas atividades. Então, o meio físico é esse meio, né, que contém aí esses recursos naturais que nós não conseguimos produzir, mas que precisamos para desenvolver as nossas atividades. Continuando. Então, inicialmente, o ser humano, né, ele era totalmente dependente desse meio físico, né? Então, ele dependia da chuva, ele dependia, né, de estar, talvez, na proximidade de um curso d'água, de um rio, ele dependia do alimento que já estava disponível ali naquele meio. Mas, com o desenvolvimento dos conhecimentos geográficos e também de algumas técnicas, né, que foram aí acontecendo, né, essa evolução aos poucos, né, ocorreu o domínio desse meio. Então, o ser humano, ele ficava totalmente dependente desses recursos. Então, ele dependia, né, para obter água, ele dependia de estar próximo de um rio, ele dependia, né, se ele fosse plantar, ele dependia da chuva, para se alimentar, né, às vezes da coleta ou às vezes da caça, né, e a partir do momento que ele consegue desenvolver algumas técnicas, que ele consegue observar esses fenômenos naturais e controlá-los, né, de certa forma, né, ou fazer com que ele consiga, por exemplo, na questão da chuva, né, produzir um sistema de irrigação e não ficar mais totalmente dependente daquilo, né, ele consegue canalizar ali do curso d'água, ele consegue evoluir as suas atividades. Continuando o nosso slide, então, que a gente consegue observar o quê? Que esses conhecimentos, eles foram importantes para o desenvolvimento tanto social quanto econômico do ser humano, porque ele deixa, né, de ter aquela dependência para se alimentar, para construir uma moradia, né? Agora ele não depende mais de uma caverna, por exemplo, ele mesmo pode construir um abrigo para ele se proteger do tempo, né? Do vento ou de animais. Então isso foi muito importante para a questão social e também para a questão econômica, porque a partir do momento que ele consegue, né, dominar esses elementos, ele consegue também vender, fazer as trocas, né? Então também teve essa questão econômica. Continuando, ainda pensando, né, nessa questão do domínio do meio físico, a gente consegue observar a partir de dois momentos aí, de duas situações da população. Então, nós tínhamos inicialmente uma população que era nômade, que dependia, né, para a sua sobrevivência, a sua alimentação, de caça e coleta de frutos, né, de ervas, tudo que tinha ali diretamente na natureza. Então, esse grupo, ele acabava migrando para conseguir novamente, né, esses produtos, para se alimentar, também a questão da própria segurança. Então, eles viviam em pequenos grupos. Porque vamos pensar comigo, né? Se eu tenho uma pequena quantidade de pessoas, né, é muito mais fácil eu alimentar esse grupo, né, que é menor. E também é mais fácil caso, né, aconteça algum risco, né, tenha algum perigo, para deslocar todas essas pessoas de certa forma em segurança.
Então, ali, quando a gente tinha essa população nômade, né, então as pessoas, né, os seres viviam em pequenas comunidades, né, em pequenos grupos. Um fato que foi alterado quando a gente passa a ter o domínio de técnicas, né, a partir do momento que o ser humano, ele não é mais dependente, né, dessa situação só do meio físico, ele consegue produzir o próprio alimento, né, a partir ali do domínio de técnicas de agricultura, ele consegue criar os próprios animais, né? E então a gente tem uma modificação. O ser humano, né, os grupos humanos, eles passam a se fixar, né, a serem sedentários aí. E aí a gente consegue também ter um grupo maior, né? Porque agora eu consigo produzir o alimento, né? Eu tenho algumas técnicas também para produzir, né, um abrigo que seja mais seguro para uma maior quantidade de pessoas. Então a gente consegue ver uma evolução social, né, também nesse sentido. Voltando lá para o nosso slide. E aí, então, né, com essa população que a gente tem sedentária, né, passando, né, do nômade para a sedentarização, então a gente tem o desenvolvimento da agricultura, a domesticação de animais e esse aumento populacional, como, né? A partir da aquisição de conhecimentos, né? O ser humano, então, ele conseguiu adquirir esses conhecimentos que foram responsáveis para que ele atingisse, né, esse outro ponto aí dentro dessa sociedade. E quais foram esses conhecimentos aí que contribuíram, né, nesse desenvolvimento? Principalmente a questão de localização, então saber, né, qual seria uma região, né, uma localização que seria mais adequada para aquela fixação daquele grupo, né, que seria mais fácil, que seria mais seguro. A questão da localização até mesmo, né, da proximidade de um curso d'água, aonde tinha, né, um solo que muito provavelmente seria melhor para o desenvolvimento da agricultura, né, um solo mais fértil. Então, a aquisição desses conhecimentos, né, contribuíram muito aí para essa movimentação, né, para essa mudança, né, da população nômade para a população sedentária. A gente observa até mesmo, né, se a gente for pensar na nomenclatura, né, passando das mudanças da pedra lascada para a pedra polida. Então, a gente observa que teve uma mudança o quê? Nos instrumentos, nas ferramentas, né, nas técnicas que foram aí se desenvolvendo. E aí eu trouxe aqui uma sequência de imagens para que a gente observe, então, realmente essa evolução das ferramentas e como elas contribuíram, de certa forma, né, para o desenvolvimento aí do ser humano. A questão é que, né, esse desenvolvimento, né, foi responsável pela redução do tempo de trabalho e, consequentemente, né, aumentou a produtividade do ser humano. Como assim? Então, a gente tem aqui no primeiro quadrinho, né, olha, a idade da pedra, né, então todo esse trabalho aí para construir, usava, né, a pedra como ferramentas, aí, instrumentos, enfim, para caça, né, tudo mais. Depois a gente tem a idade do metal, então eu já passei para ter uma evolução, o meu instrumento, a minha ferramenta aqui, ela ficou um pouco melhor, mais aprimorada, facilita o meu trabalho, né? Depois a gente passa para a idade do bronze, então mais uma evolução. Eu vou gastar um pouquinho mais de tempo produzindo a ferramenta, né? Mas posteriormente o meu trabalho vai ser facilitado. Depois a gente tem a idade média, né? Então acompanha aí como realmente, né, evoluiu todas as ferramentas, instrumentos aí. Depois a idade moderna, então a gente passa aí para um outro sistema, né, de máquinas, enfim. E a mais recente, a gente tem a idade do computador, né? Se a gente for pensar muito bem, esse computador já não está mais tão moderno, né? Hoje a gente não tem mais esse tipo de tela, né? Alguns lugares ainda trabalham, né, por questões mais específicas, mas o que a gente observa que não mudou aqui, né, nesses quadrinhos? A questão aí do ser humano, né? Ó, tá sempre batendo, chega ainda no computador, né? Quem nunca passou por aquela pequena, né, aquele momento de raiva, né? Que o seu computador trava, né? Você lá precisando trabalhar e o negócio não funciona. A vontade de dar uns tapinhas ali, mas tem que manter a calma, né? Que a tecnologia tem que trabalhar ao nosso favor. Não é, né, para a gente ficar estressado, é para facilitar, assim como os outros instrumentos também aí vieram, né, para facilitar a vida do ser humano, para agilizar, né, o nosso tempo, que é tão precioso, certo? E aí, continuando então o nosso slide, o que nós observamos, né? Com essa facilitação, com essa facilidade, né, dos novos instrumentos, nós tivemos também uma melhor, né, fixação,
foi possível, né, uma fixação em lugares remotos e também inóspitos do planeta, né? E contribuiu também cada vez mais para a exploração do espaço. E como essa exploração do espaço foi possível? A partir de conhecimentos de localização e de orientação. Você acha que as duas, né, essas duas palavras têm o mesmo significado? Então vamos compreender qual que é a diferença, né? A localização está relacionada ao reconhecimento de territórios. E a localização, ela permitiu o desenvolvimento de um sistema de coordenadas para localizar pontos específicos no espaço. Então, eu consigo, né, encontrar com exatidão qualquer ponto, né, do planeta Terra a partir do sistema de localização. Só que essa localização, ela só foi possível a partir, né, do estabelecimento do sistema de orientação. O que é a orientação, então? São os conhecimentos básicos para que o ser humano possa se locomover no espaço a partir de pontos de referência, né? Quais vão ser esses pontos de referência, né, mais conhecidos que nós vamos ter aí, então, que contribuem nesse sistema de orientação e posteriormente na de localização? A orientação, né, o ser humano, né, ele foi observando e ele começou a fazer a partir dos astros, né? Então observava a partir das estrelas, né, das constelações, a partir do Sol. E a partir da observação do Sol, né, o que o ser humano ele conseguiu perceber? Que o Sol nascia todos os dias no mesmo lado e se punha do lado contrário, né, no final da tarde. E isso acontecia diariamente. A partir dessa observação, ele criou a orientação a partir dos pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, e os demais pontos, né, que vieram depois, né, colaterais, subcolaterais, enfim. A partir desse sistema, então, né, de orientação, pontos, os pontos cardeais e posteriormente também as coordenadas geográficas, a gente consegue, então, ter a localização, né? Então, a gente precisa da orientação para que a gente consiga se localizar espacialmente, certo? Só para a gente terminar o nosso slide, então, tornaram, né, tanto esse sistema de localização quanto de orientação, tornaram possível os processos de geolocalização no planeta Terra e dos seus povos, sendo o início, então, do desenvolvimento da ciência geográfica. Então, a geografia, né, ela parte aí desse momento, né, desse sistema de compreensão, de orientação, de localização no espaço, e essa georreferenciação é justamente isso, né, a localização, a orientação, né, no espaço, no planeta Terra. Será que a geografia ela tem relação com outras áreas, com outras ciências? Ou será que ela sempre foi uma disciplina, né, uma ciência independente? Acompanhe comigo. Então, partindo, né, das ciências naturais, né, a geografia, ela sim, né, tem uma relação com as ciências naturais. Por quê? Né? Vamos pensar. As ciências naturais, a gente vai ter a relação com a natureza, certo? E na natureza, né, a gente vai ter essa divisão em diversos aspectos, ela contempla, engloba aí diversos aspectos. Os aspectos físicos, então, água, vegetação, solo. Os aspectos químicos, gases, vapores, poeiras e também os aspectos biológicos, bactérias, fungos, né, os demais seres vivos aí. Né? E aí, então, né, o que a gente observa, né? A geografia, ela também tem uma relação com todos esses aspectos que fazem parte das ciências naturais. Então, o desenvolvimento das ciências naturais favoreceu a construção do conhecimento geográfico e também espacial. De acordo com a necessidade humana, a geografia ela foi se aproximando e adentrando de outras áreas do conhecimento, tanto para o conhecimento das potencialidades e dos recursos naturais, como para o planejamento da ocupação e da apropriação do meio físico, né? Então, o ser humano, além dessa questão de localização, de orientação, né, que é muito básico, né, da geografia,
a gente teve que ter essa relação também com as ciências naturais para pensar, né, na apropriação dos recursos, né, esses recursos da natureza, como que a gente pode se apropriar, como que a gente pode explorar, o que eles podem contribuir para o nosso desenvolvimento social, econômico, né? Então a geografia ela foi ali se aproximando das ciências naturais porque também traria, né, benefícios para os seus estudos e a sua compreensão do espaço geográfico. Continuando. Então, a geografia, ela pode ser considerada uma ciência irmã das ciências naturais, né? Porque ela possibilita a articulação de um pensamento amplo sobre a natureza e também sobre o meio que nos circunda. A geografia, ela permite uma reflexão totalizante sobre o nosso planeta. Articulando aspectos desenvolvidos pelas ciências naturais com o que há de melhor, melhor há nas ciências humanas. Então, a gente consegue observar aqui que a gente tem essa relação, né, com outras áreas de conhecimento. Tanto que, assim, se você for trabalhar na escola, né, se você for trabalhar com ensino fundamental, ensino médio, enfim, às vezes acontece de alguns conteúdos chocarem entre disciplinas. E aí os alunos virem questionando. Ah, mas a gente estava trabalhando com esse conteúdo nas ciências, né? Por quê? Porque justamente tem essa relação. Acontece também com outras disciplinas das ciências humanas mesmo, da história, da geografia, da sociologia. A gente tem alguns conteúdos, né, que acabam chocando, mas é a perspectiva, né, a forma de se trabalhar, de se observar aquele fenômeno, naquela situação, né, aquele evento que vai ser diferente ali de acordo com a ciência que se está estudando. Continuando, pensando ainda nessa questão, né, de diferentes concepções, pensando na concepção do espaço, por exemplo, né? Na física, o espaço é uma posição de um objeto em um determinado instante. Na física ainda, a gente também tem o conceito de espaço sideral, né, que é o espaço das estrelas e de outros astros para além do planeta Terra. Na geografia, a gente também acaba trabalhando com um pouquinho disso, né? E aí, a gente traz esse conceito de espaço para a geografia, né, para o conhecimento geográfico. Então, a gente já até muda, né, o conceito vira espaço geográfico, para deixar bem claro que é a partir da perspectiva, né, da leitura da geografia do espaço. Então, vai ser um espaço que é construído por sociedades ao longo do tempo. Então, a gente entende que se vai ser construído ao longo do tempo, ele vai sofrer transformações, né? Ele não fica estagnado. Então, consegue compreender, né, como para a geografia a gente tem uma visão de espaço e outras ciências, outras áreas também podem ter uma outra visão. Não quer dizer que um está certo e outro está errado. Não, são formas diferentes de se observar, né, o mesmo conceito, um mesmo evento. Continuando. Então, o espaço geográfico, ele é um conceito, né, um espaço que vai nos aproximar aí das ciências naturais. É o espaço apropriado e produzido pelo ser humano, então aqui, né, é um conceito muito importante, né, uma das categorias de análise da geografia que você precisa compreender, né, é o nosso objeto de estudo dentro da geografia, e ele é resultado de suas interações com a natureza. Então, o ser humano, ele acaba modificando essa natureza, esse meio físico, de acordo com os seus interesses, né? Então, eu vou usufruir, vou explorar um recurso pensando, né, na questão econômica, né, o que tem maior valor econômico, o que eu posso transformar também, que vai ter, né, vai agregar valor. Uma situação que eu posso fazer para que eu tenha maior segurança, um maior conforto, né? Não apenas suprir as minhas necessidades básicas, né? Mas me oferecer outras situações que sejam mais confortáveis também. Então, o ser humano acaba aí se apropriando do meio físico. Continuando. É um construto social, né, o espaço geográfico, e se preocupa com a historicidade, com as modificações ao longo do tempo. Então, esse espaço geográfico, né, a gente não pode dizer que ele é estagnado, né? Ele sofre constantemente transformações, né? Você pode observar até mesmo no bairro que você mora, que você reside, né? Quantas transformações ele já não sofreu ao longo dos anos, né? Uma sua cidade, né? Um parque que teve um outro destino, né? Ou um comércio que virou um grande supermercado, uma praça que virou uma escola, enfim.
né? A gente observa diversas transformações ao nosso redor mesmo, né? E é isso que essas que são as transformações então do espaço geográfico. Em alguns momentos a gente consegue observar, né, que alguns recortes do passado ainda permanecem, né? Então a gente até fala que viram verdadeiros mosaicos, né? A gente tem algumas construções antigas e algumas construções modernas. Então aquilo vai se relacionando ali naquele espaço e contando, né, a história, a trajetória ali daquela região. Continuando. As transformações da sociedade humana foram o que produziu, o que produz e o que produzirá aquilo que chamamos de espaço geográfico, né? Então, a gente vai ter sempre essa relação de passado, presente e futuro, tá? Então, pense comigo, já vá observando aí na sua própria realidade, né? Quais as transformações, né? Faça uma análise de quais foram os interesses para que essas transformações também aconteçam neste espaço que você está inserido. As paisagens, né, elas são formadas, né, são compostas por diversos elementos, né? Eu posso ter paisagens com elementos naturais, paisagens com elementos culturais, né, ou produzidos pelo ser humano. A paisagem, ela é uma das categorias de análise da geografia. E o espaço geográfico é formado justamente pelas paisagens. Então, vamos compreender um pouco melhor sobre a paisagem. A apropriação do meio físico é o que impulsiona, através do uso de técnicas e também do emprego de tecnologias, a expansão do ser humano sobre o planeta, criando novos e transformando antigos espaços de ocupação de acordo com a sua necessidade contemporânea, né? Então, o que é necessário neste momento, né? Futuramente pode ser uma necessidade, né, diferente, e aí a gente vai pensar em novas técnicas e tecnologias para alterar novamente, né, esse espaço. Então, o espaço geográfico ele vai ser composto por paisagens, certo? As paisagens, então, são um conjunto de elementos contidos no espaço e que permitem observar uma relação dinâmica entre os elementos do meio físico e também os elementos da sociedade. Então, a gente vai ter uma união, uma junção de elementos aí nesse espaço. A paisagem geográfica é tudo aquilo que nós podemos observar estando presente no espaço, contendo, então, elementos naturais e também elementos culturais. Os elementos culturais a gente também pode chamar de antrópicos, de elementos, né, culturais, antrópicos, humanizados, então aquela questão de conceitos que remetam à produção humana. E aí a gente consegue, então, classificar, né, os tipos de paisagem. Não necessariamente todas as paisagens vão ter elementos só da natureza ou vão ter elementos só construídos pelo ser humano, né? A gente pode ter uma mesma paisagem que tem os dois elementos. E aí, por isso, a gente pode classificar, então, os tipos de paisagem. Acompanhe comigo. A gente vai ter as paisagens naturais e as paisagens culturais, ou antrópicas, ou humanizadas, assim como eu comentei, né? Tem várias formas aí da gente classificar. A paisagem natural, então, se você observar nessa imagem aqui, o que nós conseguimos identificar? Uma predominância de elementos da natureza, de elementos naturais. Então, nenhuma ou pouca interferência humana, certo? Então, estou vendo vegetação, estou vendo relevo, né? Não estou vendo nenhuma construção. Então, é uma paisagem que eu tenho predominância de elementos naturais. Diferente da paisagem cultural. Aqui na paisagem cultural, né, a gente já consegue identificar, né, claramente a ação humana, né? É bem evidente. A gente vai ter construções, a gente vai ter, né, ali uma ponte, a gente vai ter ruas, a gente vai ter automóveis, então a gente vai ter diversos elementos que são construídos e produzidos pelo ser humano, tá? Então, professora, quer dizer que se tiver uma árvore ali, então, não é uma paisagem cultural, porque é um elemento, né, da natureza? Não. Na paisagem cultural, eu também posso ter a presença de elementos naturais, tá? Não exclui essa possibilidade. A diferença é que lá na paisagem natural, a predominância é realmente desses elementos. Um outro exemplo também que eu já gostaria de adiantar
é a paisagem rural, né? Porque acaba causando algumas confusões. A paisagem rural, uma plantação, um campo, enfim, né? Geralmente as pessoas olham e vão pensar, ah, é uma paisagem natural, né? Porque é muito verde, né? Diferente de uma cidade, por exemplo. Mas não. A paisagem rural, ela também é um exemplo de paisagem cultural, porque ela é produzida pelo ser humano, né? Ela foi construída, ela foi plantada, né? Na natureza, dificilmente a gente vai ver ali, né, tão perfeitinho, tão retinho ali, né, as árvores, por exemplo, né, as plantas. Então, a paisagem rural, ela é um exemplo também de paisagem cultural, foi construído, produzido pelo ser humano, tá? Então, para você compreender a diferença nessa classificação. Continuando o nosso slide. Então, essas paisagens, né, elas sofrem transformações. E essas transformações, elas se aprofundaram principalmente depois do século XVII, com a primeira Revolução Industrial, que foi iniciada aí no ano de 1760 na Inglaterra. Né? O que a gente observou nesse momento, então? Né? Uma maior quantidade de produção, uma maior quantidade de exploração dos recursos da natureza, porque para produzir a gente precisa de matéria-prima, e a matéria-prima é retirada do meio natural, certo? Os avanços nas técnicas e tecnologias deste período foram importantes para a exploração dos recursos do meio físico e imprescindíveis para o desenvolvimento deste novo conjunto de ações, tá? Então, a gente observa aí que a partir, né, principalmente aí da Revolução Industrial, a gente acabou explorando cada vez mais os recursos da natureza, conseguiu suprir as necessidades, né, de uma forma mais rápida, né, produzir numa maior quantidade, mas a gente também acabou, né, tendo aí a consequência de maiores problemas ambientais, cada vez mais, né. A exploração do meio, né, ele acarreta problemas ambientais, como assoreamento dos rios, como poluição dos cursos d'água, poluição atmosférica, desperdício de recursos não renováveis, geração desenfreada e acúmulo de lixo. Então, o que acontece, né? Para produzir, a gente precisa de matéria-prima, né? Vou produzir maior quantidade, ok, vou suprir a necessidade da população, né, em um menor tempo. Mas eu preciso retirar cada vez mais isso da natureza, e aí talvez eu não respeite o tempo, né, de ter novamente aquele recurso, né, de renovação daquele recurso na natureza, então eu posso causar problemas. A questão ali do assoreamento, por exemplo, muito relacionado à questão do desmatamento, né? Se eu desmato para colocar plantação, para colocar uma atividade pecuária, para utilizar madeira, né? Eu estou afetando o solo, eu estou afetando um curso d'água ali que passa na proximidade, né? Estou tirando uma mata ciliar. Então, diversos são os impactos ali que acabam acontecendo para que essa produção, né, em maior quantidade seja possível. Continuando o nosso slide. E a grande maioria dos problemas ambientais que nós temos hoje são consequência dos atos humanos de apropriação do espaço através da exploração do meio, né? E aí a gente pensa até, né, a questão da própria temperatura, né, da mudança climática, da escassez hídrica, né? Diversos são os problemas que são realmente decorrentes da própria ação humana, né, do ser humano que não soube muitas vezes respeitar o tempo da natureza, né? E a gente acaba, né? Tudo acaba voltando para a gente sofre as consequências também dessas ações. Continuando, outras consequências dessa ação, né, não sustentável do ser humano em relação ao meio físico podem ser aí aceleração da extinção de espécies, tanto da fauna quanto da flora, né? Nós já temos até diversas espécies, né, que são extintas, né? E também o consumo elevado de matérias-primas, que pode, dependendo da renovação dessa matéria-prima, realmente também se extinguir aí e a gente não ter mais acesso, né? Por isso, é sempre importante se atentar para práticas ambientais socialmente responsáveis, como a do consumo sustentável, reduzindo assim a exploração intensa do meio físico. Então, a gente pode pensar, né, se realmente é necessário consumir determinado produto, né, a troca, né, porque a gente vive numa sociedade muito do consumo, né, a questão do capitalismo, a questão da propaganda é muito forte, né, de despertar aquele desejo da gente comprar, de trocar um aparelho celular, mesmo que o meu ainda esteja funcionando, né, mas o outro tem uma memória maior que talvez a gente nem vai utilizar, né, mas tem uma câmera melhor, não sei o quê, e aí a gente vai querendo comprar, né, produtos do vestuário, né,
a gente acaba comprando mais do que realmente a gente precisa, né? Só a questão da moda, né? O que a moda, né? Ela nos incentiva, né? A cada ano muda, né? Para que você continue consumindo, né? Então, talvez pensar em estratégias de consumir, ok, mas de um produtor, né? Que seja mais sustentável, que demonstre preocupação com o recurso da natureza que também ele vai utilizar como matéria-prima, com o destino final desse produto, né? Se tem a questão reversa ali, né, também da logística reversa, né? Porque eu tenho que destinar, principalmente a questão de lâmpadas, baterias, né? Toda essa questão que tem uma química ali no meio também que pode prejudicar o meio ambiente, né? Tem que ter um destino correto. Então, pensar realmente também nas nossas atitudes, né? Para que elas possam refletir aí talvez no mercado, né? Em quem realmente produz e seja mais adequado, visando aí uma menor exploração dos nossos recursos e afetando cada vez menos, né, o nosso meio físico. Temos agora uma situação problema, acompanhe comigo. Então, vamos pensar em diferentes interpretações do espaço. Imagine que você está conversando com um professor de física e ele diz que o espaço é o que define a posição de um objeto em um determinado instante. Ele ainda complementa dizendo que o espaço também é o espaço sideral, considerando o espaço das estrelas e de outros astros para além do planeta Terra. Porém, para a geografia, o espaço é algo construído por sociedades ao longo do tempo. Então, a gente observa aí, né, diferentes, né, percepções do que é o espaço. E aí a nossa reflexão, então. Como nós podemos diferenciar esses dois espaços? Existe alguma aproximação entre o espaço da geografia e as definições espaciais propostas por outras ciências? Qual o ponto de partida do espaço geográfico? Então, primeiramente, a gente tem que pensar que nenhuma das duas, né, perspectivas estão incorretas, né? Tanto a física quanto a geografia trazem, né, visões diferentes do que é o espaço. E aí, então, né, uma não exclui a outra. Então, a ideia do espaço geográfico não exclui a localização de pontos no espaço, nem a observação de astros siderais. Tanto que a gente até, né, tem uma parte da geografia que acaba, né, fazendo essa observação. O espaço geográfico, então, ele agrega na definição da física, né? Então, a gente tem que pensar que um pode contribuir com o outro, incluindo uma dimensão social. Então, seria o quê? Talvez interessante a gente fazer um trabalho interdisciplinar, né? Então, juntar aí, talvez, né, um professor de física com um professor de geografia, trabalhar como, né, cada uma dessas ciências compreendem essa questão de espaço e fazer um trabalho ali unindo essas duas ideias, né? Essas duas concepções de espaço. Talvez pensar se a gente for partir para uma questão da agricultura, por exemplo, chuva de granizos, né? Vinda do espaço, como que isso afeta a produção, como que vai afetar o abastecimento. Então, seria apenas alguma ideia. Mas, inicialmente, mostrar que nenhuma das duas ideias, né, nenhuma das duas concepções estão equivocadas. As duas estão corretas, né, partindo dentro de cada ciência, mas que elas podem até aí se complementar. Temos agora um momento também de reflexão, de interação, para que você pense, trouxe aqui um questionamento, né, para que você pense na sua realidade, na sua vida e vai trabalhar aí com a questão do consumo sustentável. Acompanhe comigo. Então, a exploração dos recursos naturais pelo ser humano pode levá-los à extinção e também ao seu esgotamento. Uma forma de evitar que isso aconteça é praticar o consumo sustentável. Então, o que é esse consumo sustentável? O consumo de bens e serviços com respeito aos recursos naturais, de modo que as necessidades das presentes gerações sejam atendidas sem que haja prejuízo para as próximas gerações. Então, suprir as nossas necessidades hoje, mas também pensar nas próximas. Então, que ações gostaria que você pensasse aí na sua vida, na sua realidade? Que ações, atitudes, né, ou atitudes nós podemos tomar no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, na nossa vida, pensando em um consumo que seja sustentável?
Então, na sua realidade, né, o que poderia ser feito, né, para pensar aí na questão do consumo sustentável e evitar aí a extinção, o esgotamento dos recursos naturais? Vou dar um tempinho para você refletir, pensar aí e retorno já. Conseguiu pensar? Ter algumas ideias de ações, né, de atitudes que você pode tomar aí pensando, né, no meio ambiente, em evitar o esgotamento dos recursos? Eu tenho algumas sugestões se você não conseguiu pensar. A primeira delas, a questão de comprar apenas quando for necessário. Eu sei que é um pouco difícil, né? Mas é uma das ideias, né? Antes de comprar algum produto, alguma mercadoria, você pensar: eu realmente preciso disso? Eu realmente preciso trocar o que eu já tenho? Né? Será que, né, não dá para eu usar ainda um pouquinho mais? Né? Será que eu não estou comprando por impulso? Então, é uma das ideias. A segunda ideia seria dar preferência por produtos de maior durabilidade, de maior qualidade. Ai, professora, mas é mais caro. Não necessariamente, né? Às vezes, se a gente pensar que um produto é um pouco mais caro, mas que ele tem uma qualidade melhor, né, ele vai durar mais. Diferente se eu ficar comprando um produto que não tem tanta qualidade assim, que é um pouco mais barato, mas eu vou ter que ficar substituindo ele várias vezes. Então, talvez pensar nessa situação, né, faça você economizar dinheiro, porque você vai desembolsar só uma vez, mas o produto vai durar bastante, né, do que se você tivesse que desembolsar, comprar várias vezes por um produto que é mais barato, mas não tem a mesma qualidade. Outra questão é investigar a forma de produção, né, dessa mercadoria, desse produto. Então, pensar em quais recursos, né, em quais matérias-primas são utilizadas, de onde elas são retiradas. Também pensar no processo de produção, se ele utiliza muita água ou não, se ele é adequado, que tipo de energia, né, é utilizado, se é renovável ou não, né, se é um combustível fóssil, por exemplo. Também pensar até na mão de obra, né, às vezes o produto é barato. O que será, né, que a pessoa que produziu isso aí ganhou? Né? Já parou para pensar também? Né? Às vezes é um trabalho, né, análogo ao escravo, né? Um trabalho que a pessoa, né, ganha muito pouco, não é o suficiente para ela se manter, não é um trabalho digno, um ambiente digno, né? Então, por isso que o produto fica um pouco mais barato. Também pensar na questão, né, posterior ao processo, né, de produção, né? Por exemplo, uma água que é utilizada ali no processo. Como será que ela é devolvida para o meio ambiente? Né? Será que ela passa por um tratamento ou ela é devolvida, né, suja, poluída, degradada? Né? Então, também é uma ideia, né, para a gente pensar e refletir antes de consumir. E também pensar, né, se as empresas elas têm a questão da logística reversa. Né? Então, eu consigo depois, né, dar um destino adequado para esse produto quando ele não tiver mais utilidade? Então, são alguns aí exemplos apenas, né, para você pensar e talvez aí inserir no seu cotidiano, pensando aí, né, num consumo que seja sustentável. As categorias de análise da geografia são conceitos, né, que nos ajudam a pensar o espaço, né, a pensar as localidades no quais estamos inseridos e são divididos aí em algumas categorias, né? Nós já trabalhamos com o conceito de espaço geográfico, que é um dos fundamentais aí da geografia, já trabalhamos também com paisagem. Vamos conhecer os demais agora.
Então, a gente já trabalhou, né? A gente já sabe o que é o espaço geográfico, né? Espero que você já tenha compreendido o que é o espaço e o que é a paisagem, certo? Então, vamos pensar. Temos ainda outras categorias de análise. O lugar, o território e a região. Então, vamos conhecer detalhadamente cada um desses aí. Começando, então, pelo lugar. O lugar ele é definido enquanto um ponto do espaço tal e qual o ser humano se relaciona com ele. Normalmente está articulado com a noção de local e está intrinsecamente relacionado ao modo como uma sociedade percebe o espaço que a circunda e que evidentemente construiu e modifica a todo momento. Parif Tuan, né, um geógrafo aí, um dos fundadores da geografia humanista, o lugar é qualquer localidade que tem significado para uma pessoa ou um grupo de pessoas. Então, o que a gente vai entender aí? O lugar, por que fala dessa questão da proximidade, né, da localidade, do local? É um lugar que eu vivenciei, que eu experienciei, que eu tenho lembranças, que eu tenho sentimentos por ele, né? Então, pode ser a rua, né, da sua infância, a casa de um parente, a casa daquela avó, né? Então, um lugar que te traga, né, boas memórias, boas lembranças, ou às vezes nem tantas, né? Então, o lugar está relacionado com essa questão de experiências, de sentimentos, né? Aquilo que me marca, aquilo que eu vivenciei, que eu experienciei. Então, essa é a questão do conceito, né, da categoria de análise, lugar. E por que dessa questão da localidade? Porque é onde nós estamos próximos, né? Dificilmente eu vou ter afeto por um lugar tão mais amplo, né? Que eu não tive tanta experiência, que eu não passei por tantas vivências, né? Então, aquilo que é mais próximo de mim, é mais fácil que eu consiga desenvolver sentimentos, né? Afeto por aquele espaço. Continuando, nós temos o conceito de território, né? O território é um pouco diferente aí do lugar. O que a gente observa, então? É a relação de apropriação do espaço geográfico pela humanidade, marcada pelas delimitações criadas pela sociedade, pressupondo aí relações de poder, né? Então, é muito comum, quando a gente está trabalhando com o conceito, aí, com a categoria de território, a gente relacionar a questão de poder, diferentes tipos de poder, tá? Aqui, então, a gente parte primeiramente de um poder social. Então, diferentes sujeitos exercem suas vontades sobre uma determinada e limitada porção espacial. Então, a gente pode observar que vão ter diferentes tipos de territórios, né? Eu posso partir diferentes tipos de poder, desculpe. Né? Então, eu posso ter um território cultural, eu posso ter um território social, eu posso ter um território político, né? Então, são diversas formas de delimitar um espaço a partir de uma relação, né, de poder, que pode ser diferente, não necessariamente, né, se a gente pensar o território brasileiro, né? É uma delimitação ali, né, tem uma relação de poder dentro de um país. Mas dentro do Brasil a gente pode ter vários outros territórios, né? Vários outros tipos, né, de poder e delimitação ali consequentemente, tá? Continuando. Então, diferentes territórios podem coexistir no espaço, né? Então, essa questão que eu tô falando. Dentro de um território a gente pode ter vários outros, né, territórios aí, dependendo das relações, né, de poder. E aí a gente tem também o conceito de região, que caracteriza uma continuidade de algum aspecto analisado no espaço geográfico, né? Então, o que é o conceito de região, né? A gente toma, né, como ponto de partida algum critério, né, que vai ser analisado, que vai ser observado, e a gente agrupa, né, todos os espaços que têm aquele critério, aquela característica em comum, e divide por grupos. Então, esses grupos que vão ser as nossas regiões. Então, a região ela vai ser sempre a mesma? Não. Depende do critério que eu estou adotando, né, para fazer essas divisões, né, para fazer essas regionalizações. Então, o mesmo espaço pode ter regionalizações diferentes. Depende do tipo do critério, né, que eu estou utilizando ali para fazer aquela regionalização. Continuando o nosso slide, então, o seu processo de análise, a regionalização, pressupõe uma base para que se possam verificar os pontos de convergência entre as variáveis escolhidas no território. Então, eu trouxe aqui um mapa do Brasil, né?
uma regionalização que muito provavelmente você conhece, que são as macro-regiões, né, estabelecidas pelo IBGE, e elas seguem aí, né, como critérios, né, para fazer essa regionalização, os critérios naturais, sociais e econômicos. Então, foram esses que o IBGE estabeleceu para dividir o Brasil aí, então, né, em região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul, certo? Então, critérios naturais, sociais e econômicos. Mas nós temos outras formas de regionalizar o Brasil. Nós temos, por exemplo, né, uma regionalização criada pelo Milton Santos, né, que divide em Amazônia, Centro-Oeste, região concentrada e região Nordeste, e usa como critério o meio técnico, científico e informacional. Então, tem uma outra visão e acaba, né, fazendo uma outra regionalização do nosso país. Também pode acontecer, né, no próprio continente, né, se a gente for pensar, por exemplo, nas regionalizações da América. Eu vou ter uma regionalização a partir dos critérios geográficos, né? Então, América do Norte, América Central e América do Sul. Se eu tiver como critérios a questão cultural, né, econômica, eu vou ter América Anglo-Saxônica e América Latina, né? Então, observe, é o mesmo espaço, né, o mesmo território, mas dividido de formas diferentes a partir de um determinado critério que eu quero observar, identificar e analisar, certo? Continuando. Então, né, só para a gente fechar essa questão da regionalização, então observe, né, o espaço pode ser o mesmo, né, o que vai diferenciar são essas maneiras, esses critérios, né, esses detalhes que estão sendo observados e depende do tipo de análise que eu quero fazer, do trabalho que eu quero fazer, né. Então, a gente conseguiu compreender aí agora quais são as categorias de análise de geografia, então, lugar, né, essa questão de afeto, de proximidade, o território e suas relações de poder e a questão aí da região. Para a gente pensar, né, nas categorias de análise, a gente pode pensar também nos fenômenos que acontecem no espaço, né? Se eu for pensar, por exemplo, numa questão local, né, ali do lugar, que fenômeno que aconteceu ali, ou pensar no momento, né, no fenômeno mais amplo, no nível mundial, né, isso pode afetar também a forma como eu vou, né, fazer as minhas análises a partir das categorias da geografia. Então, agora nós vamos conversar um pouquinho sobre os fenômenos espaciais. Acompanhem comigo. Então, primeiramente, né, para a gente entender o que são esses fenômenos espaciais. São fenômenos que se realizam no espaço geográfico, né? Então, não é o espaço sideral lá igual da física, né? A gente está pensando aqui os fenômenos que acontecem aqui no nosso espaço que é transformado constantemente pela ação humana, certo? Esses fenômenos, eles podem ser subdivididos de acordo com a sua natureza, né? De acordo com o seu acontecimento. Então, a gente pode ter aí os fenômenos naturais, que o nome já entrega um pouquinho, né? Então, são os fenômenos que partem aí da natureza. E os fenômenos artificiais, que são aqueles criados, né, pelo ser humano, pela ação humana. Então, vamos conhecer detalhadamente aí cada um deles. Começando pelos fenômenos, então, naturais. Os fenômenos naturais, eles são manifestações da natureza que são perceptíveis pelo ser humano. Então, a gente consegue observar, né, ou sentir. Eles ocorrem independentemente da existência humana, mas estão relacionados aos impactos causados pela humanidade. Então, esses fenômenos eles já vão acontecer, independente da ação do ser humano, né? O que vai acontecer? O ser humano ele acaba talvez contribuindo, né, para uma intensificação desse tipo de fenômeno, né? Então, ele já vai acontecer sozinho, né? Mas nós temos a capacidade de intensificar ou de acelerar, né, o processo desses fenômenos e acaba, né, nos afetando também consequentemente. Continuando o nosso slide,
Não podemos fazer nada contra os fenômenos e sua independência e ocorrência, né, a controlar aí a sua existência, mas nós podemos planejar a ocupação e a expansão territorial humana para que afetem em menor escala a nossa sociedade. Então, a gente não pode evitar que ele aconteça, né, ele vai acontecer, né, ele é natural. O que a gente pode fazer? É evitar, né, por exemplo, de construir numa região que eu sei que é propícia, né, que tem uma grande ocorrência de erupções vulcânicas, ou que é uma área, né, de instabilidade geológica, que vai ter terremotos, né, maremotos, consequentemente. Então, a gente pode evitar, né, de ter pessoas nessa região para que elas não sofram, né, com prejuízos tanto humanos, né, quanto econômicos, pessoais mesmo, né. Então, essa que é a questão. A gente já consegue, já domina as técnicas, né, as tecnologias para a gente conseguir compreender, né, esses fenômenos, saber talvez, né, quando eles vão acontecer, prever, né, então o certo, né, o que a gente pode fazer é evitar, né, de ter pessoas aí, construir, enfim, de desenvolver nossas atividades nessas regiões que vão, né, ser mais suscetíveis à ocorrência. Então, vamos voltar lá para o slide, só para a gente identificar, então, alguns exemplos desses fenômenos naturais. Coloquei aqui no quadrinho ao lado. Então, chuvas e tempestades são fenômenos naturais, né, a gente não consegue controlar. Furacões, erupções vulcânicas, maremotos e terremotos. Então, tudo isso aqui, né, vai acontecer independente da nossa ação. Talvez, né, a gente consiga piorar a situação. Por exemplo, né, se a gente sabe que tem uma região, né, que sofre com chuvas e tempestades, aí eu vou construir numa região que um relevo é íngreme, né, ou suscetível a desmoronamento, deslizamento, né, então eu estou colocando uma população em risco, né, então evitar esse tipo de situação, né. Muitas das atividades, né, naturais não necessariamente causariam danos à ação humana se a ação humana, né, se o ser humano não estivesse lá se fixado em determinadas áreas. Continuando, pensando então nos fenômenos artificiais, né, eles se originam especialmente da criação humana que se manifesta aí no espaço. Como, por exemplo, né, a questão da construção das cidades, a produção da eletricidade, né, o desenvolvimento aí, de técnicas que permitiram, né, que a gente construísse automóveis. Então, esses são alguns exemplos aí desses fenômenos artificiais. A construção do espaço observa os fenômenos naturais e faz uso dos fenômenos artificiais e da produção da vida humana para modificar o meio físico. Então, a gente se apropria lá do conhecimento, né, dos fenômenos naturais, né, da chuva, da erupção vulcânica, enfim, para desenvolver as nossas atividades. Um exemplo, né, a própria produção da agricultura, né? Não tem que ficar ligado lá de quando vai chover, né, para que eu não perca, né, para que eu tenha plantado lá e a chuva leve as minhas sementes, né, ou para que chova num determinado ponto que a semente está germinando lá, que eu realmente preciso de água. Então, observar essas situações da própria natureza, né, esses fenômenos naturais, a nosso favor, né, e não o contrário. Só para fechar lá o nosso slide, então, aqui continuando, nós temos formas, né, de analisar esses fenômenos espaciais. Para analisarmos esses fenômenos, nós devemos nos atentar às dimensões do espaço geográfico, às escalas de análise que utilizaremos tanto para representar os fenômenos, podendo ser inclusive uma representação cartográfica, né? Então a gente pode construir mapas, por exemplo, para nos ajudar, né, a fazer essa análise. Então, que região que tem maior ocorrência de determinado fenômeno, por exemplo, e uma região que tem uma menor ocorrência, como para dar amplitude ao que é observado. Esses fenômenos espaciais, eles podem ser classificados de acordo com a sua extensão, né? Então, nós podemos pensar aí, né, nos fenômenos locais, então, aquele que acontece na sua rua, que acontece no seu bairro, que acontece na sua cidade. Nós podemos pensar em fenômenos regionais, então, por exemplo, uma região, e a região não necessariamente tem que ser uma grande área, né? Pode ser a região norte da sua cidade, pode ser uma região lá do seu estado, a região sul do seu estado, né? Ou pode ser a região nordeste do Brasil, né? Acontece um fenômeno específico lá naquela região. Também podemos pensar, né,
em fenômenos de ocorrência aí mundial, né? Então, uma escala mais ampla aí pensando no nível global. Então, nós vamos ter também alguns fenômenos nessa escala. E aí, pensar, né, nessa escala nos ajuda a compreender, né, a ocorrência e como lidar melhor com esse tipo de fenômeno. Vamos trabalhar agora com as contradições no espaço ou do espaço. Acompanhem comigo. O ser humano, ele explora o meio, né, o meio físico, a partir de suas próprias necessidades. Então, essas necessidades acabam também extrapolando as demandas biofísicas e acabam se tornando sociais. Então, a gente começou, a história do ser humano, ele começou usando, né, a apropriação do meio físico, explorando para a sua necessidade de sobrevivência, e hoje já não é mais essa realidade, né? Ele acaba usufruindo cada vez mais, explorando cada vez mais, buscando principalmente o quê? O enriquecimento. A exploração do meio coloca povos e culturas diferentes em conexão, né? Então, isso pode ter um lado positivo, mas em contrapartida também tem uma iminência de disputa territorial. Então, a gente consegue, né, ter acesso a diferentes culturas hoje de uma maneira muito facilitada, que pode ser muito benéfico, né? Essa troca pode contribuir para todo mundo. Mas também pode acontecer, né, da gente ter aí disputas territoriais, né? Onde tem determinado recurso, por exemplo, né? Um outro país que tem interesse, um outro povo que tem interesse, vai lá explorar, independente, né, se tem um povo já residindo ou não. Então, pode causar também alguns problemas. Continuando, os conflitos seculares dos povos antigos também foram fatores de adaptação e expansão de técnicas de sobrevivência e exploração do meio físico. Então, ao longo da história, né, da trajetória humana, a gente observa diversos povos que acabaram até sendo extintos, né, decorrente aí dessa situação de tentar dominar mesmo, né? Não apenas os recursos naturais, mas até mesmo técnicas, né? Então, um povo chegava na proximidade de um outro povo, né, que tinha o domínio de uma determinada técnica, aprendia, né, usava ali para aprender e depois exterminava. Então, quantos dos povos, né, principalmente dos povos indígenas, né, não foram exterminados ao longo da história, né? A gente não passou por essa disputa territorial, uma disputa de conhecimento, né, uma aquisição aí de conhecimentos e também por essa questão de exploração territorial, né, pelos recursos que estavam ali naquele território também e foram apropriados por outros grupos. Continuando. E aí entra, né, mais atual, uma questão aí da divisão internacional do trabalho. Então, isso sempre aconteceu nessa questão de exploração, né, tanto dos recursos quanto, né, do trabalho, do conhecimento, né? E a divisão do trabalho, ela é inerente e comum a todas as sociedades humanas e pode se manifestar de diferentes formas, né? Então, a gente pode ter uma divisão sexual, né? Então, um trabalho feminino e um trabalho masculino, por exemplo, né? O que é o trabalho de mulher, trabalho de homem, por exemplo, né? A gente também pode ter, né, uma divisão do trabalho classista, né, uma questão, né, que tem quem tem mais poder aquisitivo e quem não tem tanto poder aquisitivo assim. A gente pode ter uma divisão etária, então o que é um trabalho de jovem, o que é um trabalho de idoso, por exemplo, né, então também é uma forma de se dividir. A gente também pode ter uma divisão por guetos e nichos sociais, entre tantos outros tipos aí de divisão de trabalho, né? E é cada vez mais comum acontecer essa forma de divisão aí. O capitalismo contemporâneo, né, cada vez mais mundializado, então essa questão do global, conecta todos os lugares por meio de suas redes, né? Então, se antes o acesso era muito difícil, né, entre as várias regiões do mundo, né, do planeta, hoje não, a gente consegue ter acesso a notícias em tempo real. A exploração do meio físico acabou sendo intensificada cada vez mais e tem se aprofundado com o passar dos anos, né? Então, essa relação, essa mundialização, ela é cada vez maior.
E aí, essa divisão internacional do trabalho, ela submete os países e também, né, consequentemente, os seus povos a uma condição de desigualdade social extrema e também que é, de certa forma, enraizada no modo de produção, o que aprofunda as contradições do sistema econômico, político, social que nós vivemos, né? Então, isso não é de agora, né? Já é toda uma história, uma trajetória aí, né, dos povos, né, que eram mais... que tinham uma menor força, né, vamos assim dizer, e acabaram sendo explorados e assim continua, né? Se a gente pensar na questão da própria, né, dos territórios, né, que são explorados, que tem muito recurso natural, a questão mesmo do continente africano, né? Como a gente tem diversos países ali que a situação da população é totalmente precária, não tem acesso à água, né, potável, a questão de pobreza extrema, né? Mas tem muitos recursos naturais, né? Tem muitas riquezas, e quem que está explorando isso, né? Não é ali, né? Não são os países do próprio continente, outros que estão explorando, né? Então, rever essa situação. Então, teria tudo para dar certo, né? Em algumas situações, para serem países ricos, para uma população que tem um desenvolvimento, né? Uma condição econômica e social digna, e não é isso que a gente observa muitas vezes, né? Então, não é algo atual, mas algo, né, que vem da história mesmo, da exploração dos territórios e dos seus recursos e dos seus povos também. Continuando. Então, com isso, né, as divisões entre países ricos e países pobres estão relegadas a um aprofundamento constante que se manifesta nas contradições espaciais contidas no espaço, né, no espaço geográfico. A divisão internacional do trabalho, então, ela aprofunda a especialização do espaço geográfico, dividindo aqueles que possuem meios de produção e aqueles que apenas fornecem seus braços de trabalho, né? Então, a gente consegue observar o quê? Né? Que determinado país tem um recurso, né, natural em grande quantidade, aí o país explora, né, ele vende, ou a sua mão de obra, né, o seu trabalho é barato, né? E aí divide, né? Acaba dividindo o seu processo, né, de produção. Coloca uma parte, então, né, nesse país porque vai ficar mais barato e, consequentemente, eu vou lucrar mais. Então, eu exploro ali, eu compro o recurso natural de determinado país, produzo num outro país porque a mão de obra é mais barata e finalizo e vendo a mercadoria em outro que eu vou conseguir vender mais caro, obter mais lucro, né? Além de todo o processo produtivo que eu já economizei ali, já comprei uma matéria-prima mais barata, já paguei ali uma mão de obra também, né? Paguei muito pouquinho. E aí, cada vez mais, né, a gente vai observando essa contradição, né? Então, aonde tinha tudo para ser rico, né, para ser bom, a população muitas vezes, né, vivendo em situação degradante. Continuando. As contradições espaciais, então, social, econômica ou natural, se desenvolvem dadas as condições concretas sociais. Países de primeiro mundo e países de terceiro mundo. Então, a gente vai vendo cada vez mais esse tipo de divisão, né? Condomínios de luxo e bairros periféricos, né? E às vezes convivendo lado a lado, né? Tem uma imagem que é muito famosa, né, do bairro, né, mais pobre e do bairro, né, do condomínio ali de luxo. A diferença está na falta de capital e no fator explorador-explorado, né? Então, aquele que não tem condições, não tem conhecimento, muitas vezes, acaba se deixando, né, ser explorado. E aí eu trouxe até uma imagem aqui para a gente fazer uma comparação nessa questão, né, das próprias habitações, né, na diferença, então, na questão do luxo, né, uma construção aqui numa ilha, né, e depois, posteriormente, uma construção aqui, né, feita, né, num local que talvez tenha mais risco, né, se a gente pensar nos fenômenos naturais, né, que não tenha tanto espaço, não tenha área de lazer, não tenha nem, né, uma arborização, né, então, elementos da própria natureza que contribuam para uma melhor qualidade de vida dessa população, né. Então, pensar que essas contradições são vistas, né? A gente consegue imaginar, observar ali nas duas imagens, diferenças, contradições. E às vezes estão vivendo até lado a lado, decorrente aí dessa questão mesmo social e da questão de poder, né? Vamos para uma situação problema, acompanhe comigo. Atualidades e categorias geográficas.
Imagine que você, enquanto professor ou professora de geografia, se depara com uma notícia trazida por um de seus estudantes, né, por um de seus alunos, sobre um deslizamento de terra na cidade em que vive e que infelizmente tirou a vida de pessoas que moravam em uma área de ocupação irregular estabelecida anteriormente pela prefeitura. Então as pessoas, né, elas tiveram, né, esse aval da prefeitura, né, para residir ali naquele lugar, né? Como articular as categorias geográficas para explicar aos estudantes os fatores geográficos componentes dessa notícia? Como nós poderíamos trabalhar as contradições espaciais, o que as envolvem a partir do fato ocorrido? Né? Então, é uma cena muito comum, somente aqui no nosso país, né? Essa questão do deslizamento, né? De pessoas que moram, né, em áreas, né, de ocupação irregular e muitas vezes, né, a pessoa não está morando lá porque ela quer, né? Mas é porque ela não tem condição de viver num lugar que seja mais seguro, né? E acontece esse tipo de situação, ela perde tudo, né? Às vezes perde até a própria vida, né? Então, como que nós podemos articular as categorias, né, de análise da geografia aí? A gente pode pensar, então, e explicar, né, a questão, né, das contradições espaciais pela paisagem e pelo território social das pessoas que habitam determinadas áreas. Então, devido às suas condições econômicas e também sociais, né? Então, mostrar que, pensar, né, quais seriam, né, as razões que levam a população a residir naquele lugar. E que essas áreas, elas estão expostas aos fenômenos naturais. Também pensar em soluções para que as pessoas não precisem residir em áreas de perigo, né? Ou em áreas aí, né, que possam ter uma melhoria, né, que já foram muito utilizadas, né, muito exploradas e por isso que elas estão, né, trazendo essa situação de perigo para a população. Então, às vezes, né, esse tipo de notícia trazida pelo aluno, até ele mesmo vivenciou essa situação, né? Então, valorizar a experiência do aluno também é super importante, trazer notícias preferencialmente, né, mais próximas da realidade, porque fica mais fácil de compreender, mas a gente consegue articular, né, facilmente a questão do lugar, né, às vezes passou do pai para o filho, então continua residindo naquele lugar, porque tem muitas lembranças, muitas recordações, né? A questão de olhar a paisagem, né, de observar os elementos naturais, os elementos culturais que tem naquele espaço. Então, a gente consegue articular a partir de uma notícia, né, de algo próximo e atual e fazer essa relação aí com as categorias de análise da geografia. No nosso momento agora de interação, convido você, né, a fazer uma retomada das categorias de análise que nós trabalhamos na aula de hoje. Acompanhem comigo. Então, vamos relembrar as categorias de análise, né? Então, nós trabalhamos aí paisagem, lugar, região e território, teve espaço também, mas eu não coloquei aqui nessa atividade. Gostaria, então, que você fizesse, né, a leitura aí de tudo que nós temos no nosso quadro e associasse, lembra aquela atividade de fazer, né, ligar aí um ponto com o outro? Então, você vai ler aqui a paisagem, lugar, região e território, vai ler as definições e ver qual é a descrição que se encaixa a essa categoria de análise. Eu retorno já. Aí você conceito de cada uma das definições das categorias de análise da geografia. Vamos ver se você acertou então. Acompanhe comigo. Então, nós temos ali primeiramente, né,
qualquer localidade que tem para uma pessoa ou um grupo de pessoas, e o conceito aí, né, que foi estabelecido pelo Tuan. Será que é a paisagem, o lugar, a região ou o território? Então lembre-se, a questão de localidade, de significado, de sentimentos, de afeto. Então a gente está falando do lugar. Definido pelas relações de poder contidas no espaço geográfico apropriado. Então, eu tenho aqui, né, uma palavra que já me ajuda. Relações de poder é território. Formado por tudo aquilo que podemos observar no espaço, contendo elementos naturais e elementos culturais. Então, aqui, tudo aquilo que nós podemos observar no espaço, paisagem. E então, o que sobrou? Delimitação de um determinado espaço geográfico a partir de contiguidades espaciais, com elemento central na análise realizada, região. Então, se a gente fosse colocar as letrinhas aqui do lado, então aqui a primeira seria, né, a B, aqui seria a D, aqui na terceira a gente teria a A, e por último a gente teria aqui a letra C. Então, espero que você tenha acertado, que você tenha conseguido compreender aí quais são as definições de cada uma dessas categorias de análise da geografia. Estamos chegando ao final da nossa primeira teleaula e da disciplina, né? E eu gostaria, né, antes de encerrarmos, fazer recapitulando, uma revisão dos conceitos, né, das categorias de análise, para que a gente relembre tudo que nós trabalhamos na aula de hoje. Acompanhem comigo. Então, nesta aula, né, você compreendeu qual a relação entre o ser humano e o meio físico. Nós observamos, então, que o meio físico, né, ele consegue viver livremente sem o ser humano, mas que o contrário não acontece, né? O ser humano, ele é dependente do meio físico, ele precisa dos recursos naturais, né, para a sua sobrevivência, para o desenvolvimento das suas atividades sociais e também econômicas. Você também verificou como a geografia ela interage com outras ciências, assim como com as ciências naturais. Então, já que a gente precisa, né, pensar no espaço geográfico e na relação aí do meio físico, a gente se apropria, né, de alguns conhecimentos aí das ciências naturais para desenvolver também as nossas pesquisas, as nossas observações, as nossas análises. Você também conheceu as categorias de análise geográfica, então aqueles conceitos, né, que são fundamentais aí para a análise do espaço da geografia. Então vamos anotar aí quais são? Então nós vimos o espaço, né, que é o espaço geográfico, nós vimos a paisagem, que se divide, né, pode ser classificada de duas formas, a paisagem natural, aquela que tem a predominância de elementos naturais, e a paisagem cultural antrópica, que é aquela, né, que a gente tem alterações, construções feitas aí pelo ser humano. Também vimos a categoria lugar, né, que está relacionado lá ao afeto, aquilo que eu vivenciei, experienciei naquele espaço. Também falamos sobre a região, né, que a gente parte, né, de alguns critérios que aqueles territórios, né, que aqueles espaços têm em comum, e aí eu consigo, né, agrupá-los e fazer as minhas análises. São diversas as formas também de se regionalizar. E também falamos sobre o território, né, que está relacionado a questões aí de poder, mas também, né, pode ter vários poderes, né, vários territórios dentro de um mesmo território, né? Então, essas são as categorias de análise de geografia que nós trabalhamos na aula de hoje. E na aula de hoje, você também refletiu sobre como a exploração do meio, né, do meio físico, dos recursos da natureza e do trabalho, né, a exploração também do trabalho, então da mão de obra, foi responsável pela construção de diferentes espaços geográficos, né? Então, por que a gente consegue ter aí, né, países ricos e países, né, pobres, né? Então, os países desenvolvidos e os países, né, subdesenvolvidos, né? Foi a partir dessa exploração, tanto dos recursos quanto da própria mão de obra dessa população, né? Dessa troca que aconteceu também, né, de conhecimentos, quem tinha, né, condições econômicas, né, para desenvolver suas técnicas, suas tecnologias e cada vez mais também explorar os recursos, desenvolver seus produtos, suas mercadorias, né, obter lucro, vendendo até muitas vezes, né,
para esses países que não têm, né, o capital, que não têm condições de desenvolver essas técnicas, aí acabam aceitando, né, ficar em determinadas situações, porque não conseguem sozinhos, então dependem de outros, então fornecem a mão de obra, fornecem, né, os recursos naturais, a matéria-prima, e aí a gente vai tendo, né, a construção dessa desigualdade, né, não só social, mas até mesmo espacial, né, essa visão, né, tão desigual que nós temos aí, né, pelo nosso planeta e até mesmo dentro do nosso próprio país, né? Então, de uma forma geral, foram esses conteúdos que nós trabalhamos na aula de hoje. Espero que tenha sido muito produtivo para você, que você tenha compreendido, então, qual é o objeto de estudo da geografia, compreendido essas relações, né, do ser humano, né, com o espaço, e também compreendido as categorias de análise da geografia. Vou ficando por aqui, um abraço e até a nossa próxima aula.